Olá, boa noite. Aqui é o Gustavo do terceiro ano de informática. Eu venho aqui apresentar a página inicial do EduConecta. A primeira coisa que eu tenho que destacar é que nós utilizamos o Z-Pattern. Z-Pattern, como o nome já diz, é um padrão que faz com que organizemos os elementos na nossa página de acordo com a nossa forma de leitura. Ué, não entendi. Basicamente, quando a gente vai ler alguma coisa, os nossos olhos seguem um fluxo aqui, ó, que se você reparar, parece um Z. E dessa forma a gente organiza, né, esses elementos dessa forma para que facilite a navegação do usuário, a navegação na hora da leitura. Próxima coisa que eu tenho que destacar são os cards, que tem um efeitinho de hover quando você passa o mouse por cima deles. Hover nada mais é do que esse efeitinho aqui, ó, tá vendo? Ó, do card se deslocar, levantar levemente, certo? Próxima parte aqui, o que é o EduConecta. Aqui eu posso destacar principalmente a quebra de padrões na cor da página. E por que nós fizemos isso? A resposta é para quebrar o padrão de cores de azul em demasiado que estávamos utilizando. E aqui o que é o EduConecta e aqui um link para você conhecer as demais instituições que estão na nossa plataforma. A próxima página é sobre os meios de doação. Aqui, essa página fala de todos os tipos de meio de doações que temos, sendo por material, financeiro, de tempo e etc. Como vocês podem observar, o layout em forma de zigue-zague, certo? Aqui. E esse botão aqui de faça a sua doação, que leva direto para a página de doações. Aqui a gente vai para metas, que basicamente é a página de metas, que note novamente a quebra de cores aqui com esse cinza novamente aparecendo, os cardzinhos, dessa vez com estudantes beneficiados, instituições parceiras e doações recebidas, que foram muitas aqui. A gente tem aqui também um botão que leva para a página de doar, né? E aqui a gente tem os relatos de impacto, que é a página aqui de relatos de contribuidores do EduConecta, certo? A gente vai ter várias reviews e avaliações aqui, certo? E aqui a gente vem pro footer, basicamente o rodapé, que finaliza a nossa página da home com preto, para não ficar muito repetitivo novamente. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Sou Samanta Oliveira Souza e hoje eu vim apresentar a parte de meios de doação, cadastro, entrar do aplicativo da EduConecta, né? Aqui, clicando em entrar, você coloca seus dados, né? Então, você coloca samuels@gmail.com e senha, confirmar a senha, aí eu posso colocar em entrar. Então, entrar novo, posso voltar aqui também nesse botão, cadastrar. Também a mesma coisa, coloca seus dados, né? Eu clicar aqui para voltar. Tem onde entrar também. Aqui. Pronto. Aí do seja doador, que é os meios de doação em si, né? Tem a opção de doação de dinheiro mesmo, ou por Pix, né? Que já mostrar como é que é. De seja voluntário, que seria para doação de tempo. Então, o professor de matemática quiser postar uma aula de função de primeiro grau, ele vai nessa opção aqui. Aí de doar materiais, mesma coisa. Quiser doar algum livro, vem nessa opção aqui. Deixa eu ir na de doar dinheiro. Aqui tem o formulário, né? Então você coloca seu nome, escolhe aonde você quer, aí e-mail, samuel@gmail.com. Aí coloca mensagem de doações aí, gostei muito de doar porque a sangue é boa, uma coisa assim. Aí os meios de pagamento aqui, cartão, boleto ou Pix, aí enviar doação. Aí deixa eu mostrar os outros meios de doação, que aqui tem ser um voluntário, né? E quem ser voluntário basicamente seria a mesma coisa, né? Você fala descrição, título, público-alvo. Aí aqui tem a videoaula. Eu colocar videoaula vai aparecer só vídeos, né? E um exemplo aqui de vídeo.
Aí de arquivo vai aparecer só PDF, Docs, essas coisas. Aqui tem o botão de desistir, né? Caso o usuário não queira mais fazer a doação, né? Aí, voltando de novo, a última opção aqui é a de doar materiais, né? Mesma coisa também, coloca as informações. Aqui a foto do livro vai ser um PNG, né? Se o usuário quiser fixar, né? Aqui tem as opções. Se eu desistir aqui, já tinha mostrado, né? Com a de invertação, basicamente seria o mesmo para todos, né? Então, nessa parte é basicamente isso. Bom, Islan, agora eu vou apresentar a responsabilidade do nosso projeto. Eu vou começar aqui, eu sei que o Gustavo já mostrou o index, mas eu só vou dar uma passadinha de leve, só para relembrar de como tá. Aqui vou entrar aqui no DevTools. Pronto. Ahn, vou passar aqui para o senhor ver. E eu depois vou explicando base a base. Primeiramente, um problema que nós encontramos foi aqui no nosso CTA. Ele, como a gente estava usando posição absoluta, ele ficava meio torto quando ficava na responsividade. Então o que a gente fez? A gente criou esse botão aqui que ele fica escondido quando a tela está em tamanho normal e na hora de ficar responsivo ele fica aparente e o CTA que ficava aqui aí sim ele some. A gente também tira o degradê da imagem porque ela ficaria meio estranha. A gente centraliza a logo do site e continua só no degradê. E também aqui a gente usa um overflow para ficar scrollável esses cardzinhos das notícias. Ahn, aqui também acontece basicamente a mesma coisa lá da imagem. A gente remove a imagem quando ela fica distorcida, modo a resolução da tela. Interpreta. Aqui nas doações facilitadas a gente usou basicamente a mesma lógicazinha que a gente usou naquela atividade do Hotel Barbosa, onde, onde o layout zigue-zague dá lugar a uma imagem com o texto embaixo. E aqui o botãozinho de fazer sua doação. E agora as metas alcançadas. Aqui estava com layout com nesse lado esquerdo as metas e no lado direito estavam com o título e o botão. A gente tirou só esse display, essa flex direction de row e nós colocamos um column para ficar melhor numa visão de celular. E aqui o nosso grid a gente só adicionamos duas colunas. E a mesma coisa acontece no nosso footer. A gente coloca um flex direction column e basicamente isso. Agora aqui eu vou na tela de doação, que eu vou tirar aqui da responsividade, que sem a responsividade é assim e com a responsividade fica assim. Os botões, novamente, eles ficam em formato de coluna. O do Arpix aqui também ele fica em formato de coluna. E aqui o Seja um Voluntário também fica em formato de coluna. Esse foi o padrão que nós adotamos para toda a nossa aplicação. Eu vou aqui no doar um valor em dinheiro, que o senhor pode ver aqui que também ah, a gente pôs para o nosso container, para o nosso input ocupar 100% do nosso container do tipo formulário. Assim facilita mais. Aí a gente praticamente não fizemos muito media queries nessas telas de formulários. Agora eu vou mostrar a tela das ONGs aqui, que a gente está seguindo sempre esse mesmo esquema. Aqui o input de pesquisa, ele tem um tamanho pequeno, porque ele tem uma animação de quando era posto em foco. E aqui a gente só removeu essa animação e pôs ele para ocupar 100% do espaço da nossa tela. E novamente a gente usou um column nas nossas ONGs. Agora aqui na tela de ONGs, essa tela continua seguindo o mesmo padrão Pronto, Irlan.
Pronto, Isla, agora mostrando as principais diferenças do wireframe que a gente fez no Figma para a versão final que a gente programou, que a gente codou, a gente pode destacar a nossa página inicial. Primeiramente, o que a gente fez? A gente reformulou a estética da nossa página, a gente tirou esse azul que chegava até a ser um pouco agressivo com o usuário, um azul muito forte. O que a gente fez? A gente trocou por um azul mais claro, um azul mais cor de céu, com um leve degradê. Se você perceber bem, ali vai ter um gradiente. E também aqui nessa tela de principais instituições, a gente decidiu removê-la para adicionar uma tela que explicava para o usuário o que era a plataforma, tentando deixar mais user-friendly possível. E o que a gente fez também, a gente removeu esses textos gigantes que tinham na nossa página inicial. Porque, querendo ou não, era muito cansativo de ler e também ocupava um espaço que a gente achou que era desnecessário, que a gente poderia pôr outras coisas. Aí o que a gente fez? A gente trocou esse texto grande, esse texto gigante, por um título bem chamativo, por um texto curto, mas que explica o site, e um botão onde o usuário conseguiria ver as principais instituições caso ele queira doar. E aqui também, essas principais metas, a gente achou, revendo depois, que esse design ficaria um pouco estranho. Porque aqui só vinha uma barra com doações de dinheiro, doações de materiais, etc. O que a gente fez? A gente basicamente seguiu o mesmo design que a gente utilizou na reformulação dessa página. Um texto, um título bem chamativo para chamar a atenção do usuário. Aí do outro lado a gente usou cards para exemplificar essas metas alcançadas. E novamente um botão chamando o usuário para conhecer a plataforma. E também a tela de relatos. A gente percebeu também que ela estava chamando muita atenção e ao mesmo tempo estava sendo muito discreta. O que a gente fez? A gente reformulou essas avaliações de usuários para que ela ocupe pequenos quadradinhos de um grid que seria a tela, ao invés de fazer essa a barra de rolagem como as avaliações do usuário, porque o usuário que viesse da nossa página, ele teria que vir, chegar aqui no final e rolar manualmente para poder ler as avaliações. A gente reformulando e pondo num grid, a gente conseguiria condensar o máximo de avaliações possíveis numa tela, no tamanho de uma tela normal. E aqui também o footer que não teve tanta diferença da versão normal para a versão final. Pronto, o que teve um pouco de diferença também foi a tela da ONG. O senhor pode ver que basicamente essa tela tá basicamente um pouco igual, e uma coisa que o senhor criticou no primeiro trabalho, que a gente que a gente foi e consertou, é esse botão de denunciar, que ele realmente estava um pouco escondido. Aí tá aparecendo na tela que a gente deixou ele bem contrastado do restante do site. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E também a gente adicionou a localização da instituição, porque aqui, beleza, tem o endereço da rua, mas a gente sentiu falta de uma coisa mais concreta, uma localização no Google Maps. Um exemplo que a gente fez no nosso projeto final. Foi também uma recomendação que a gente tirou do nosso projeto integrador, a gente também usou esse projeto como integrador, e lá a gente usava um mapa na parte das ONGs. E o Mural de Conquistas continuou tendo, e as metas de doação, a gente trocou essas barras de progresso pelo o que a instituição mais carecia naquele momento. A gente seguiu o mesmo design das metas, e a gente seguiu o mesmo design que a gente usou nas metas, mas sempre contrastando as cores, porque o senhor pode ver que aqui beleza, que tem esse azul, mas está tudo muito branco, nada chama atenção, e aqui tá tudo muito azul, que chega às vezes incomoda o usuário. A gente pensou nessas distinções. A gente tentou deixar o mais amigável para o usuário possível, com um pouco de contraste para não ficar maçante, e também a gente tentou reduzir o máximo de texto possível. E aqui também a tela de instituições
foi uma coisa que a gente também decidiu mudar. A gente usou como inspiração um site para que doar. A gente foi, analisou como eles fizeram e a gente decidiu fazer algo mais parecido, porque aqui tava, querendo ou não, largado. E o design, tem páginas que condizem, tem páginas que não condizem. Na versão final a gente tentou ao máximo deixar o design condizente em todas as páginas. E no mais, é isso. E aqui a tela de e-mails doação também, ela parecia uma lista, sem muito sentido. A gente reformulou usando aquele mesmo, aquela mesma inspiração que a gente usou para a tela da ONGs. E no mais, é isso. Essas são as principais alterações do wireframe para a versão final do projeto.